Oi, pessoal. Paz seja convosco. Paz, Senhor. Mais um vídeo aqui, então, né? A gente demorou um pouco, mas a gente crê, né, que agora a gente vai seguir aí, colocando mais vídeos no canal para vocês, com temas, né, importantes e que, né, temas que agregam e que edificam, né, a nossa família, a nossa casa. Então a gente quer transbordar aqui, quer falar com vocês. Hoje o tema do vídeo é gratidão. Então a gente quer falar esse assunto tão importante, né? Que é a gratidão, a gente vai falar um pouquinho o que é, à luz da palavra também, tudo aqui que a gente fala é conforme a palavra, né? Então é isso aí. Esse é um tema muito importante, né, pessoal? Porque a gente vê que a gratidão ela abre portas, né? A Sim, gratidão ela nos proporciona acessar as bênçãos do Senhor, né? E eu vejo que a maior bênção da gratidão é sobre uma paz. É sobre uma paz que ela excede todo o entendimento, né? Quando amém. a gente é grato, a gente está mandando uma mensagem para Deus. A gente está mandando uma mensagem dizendo que a gente está confiante na provisão dele. Está confiante, a gente está tranquilo sobre aquilo que ele está fazendo na nossa vida. Sim, Então a gratidão, ela manda essa mensagem para o reino de Deus e Deus ele começa a operar na nossa vida, né? amém. Então é muito poderoso esse tema. E a gente está iniciando um ano, né? Mais um ano, o ano de 2026. Então, quão importante é, né, nós iniciarmos também esse ano contemplando o Senhor, agradecendo a Ele, né? Então, a gente vai ver aqui alguns versículos também, onde falam, né, sobre gratidão, sobre bendizer ao Senhor, né? Então, quão importante é. Então, a gente vai iniciar aqui, né, que ser grato é um sinal, então, de obediência. Obediência que nos proporciona então viver em conexão com a bondade de Deus, independentemente das circunstâncias. Então a gente pode ver que nós vivemos, né, em um mundo onde reclamar, murmurar é algo normal. Então o mundo ele quer, né, nos incentivar a também cometer esse pecado, que é o da murmuração. A gente pode ver também na Bíblia, né, que tem muito isso. O povo de Israel viveu em murmuração, reclamando, e infelizmente eles ficaram no mesmo lugar. Nosso dia a dia a gente vê muito, né, isso, né, no nosso dia a dia e às vezes passa muito Exatamente. despercebido a gente esse descontentamento, essa reclamação, né, Sim. essa falta de gratidão, as coisas simples, às vezes até falar do tempo, né? Uhum, é No verdade. tempo a A gente tá, gente é. às vezes a gente fala muito do tempo, assim, mal, né, do tempo, né? Eu tenho já algum tempo que eu venho observando essa questão da gratidão, então eu tenho me policiado muito assim, né, para falar mal, para não falar mal do tempo, né? Então eu sempre tô falando bem, por quê? Porque se falar mal do tempo, a gente está falando mal de Deus, é Ele que rege essas coisas, né? Então, por que a gente vai falar mal, né? Então a gente tem que ir perdendo essa prática, né, de reclamar, é tão assim automático, né? Exatamente. Esse sol, né? Sabe, já com reclamando do sol, É verdade. mas a chuva, pô, a chuva também é ruim, né? A gente nunca tá contente, né? Então a gente tem que olhar com um olhar de contentamento, né? Exato. Um olhar de contentamento, né? Eu quero ler aqui uma passagem aqui de Filipenses, o apóstolo Paulo nos ensinando sobre contentamento. Em Filipenses capítulo 4. Se tiver tua Bíblia, acompanhe com a gente, né? Que a gente fala aqui bastante sobre a Bíblia, a gente lê bastante versículos também. Então, se tu quiser acompanhar com a gente. Isso aí. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer algo importante. Capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor.
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre equidade. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. E a palavra equidade, ela está relacionada à mansidão, paciência, bondade, moderação e gentileza. Então, quando a gente tem essa equidade, a gente demonstra que o nosso coração ele está em paz. Agora, quando a gente perde essa gratidão, a gente perde essa equidade. A gente deixa de ser manso, a gente deixa de ter um domínio sobre as nossas ações, porque a gente está movido por uma ansiedade. Então a gente perde essa equidade aqui. Então o apóstolo Paulo ele continua dizendo: não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. O apóstolo Paulo está dizendo assim, não adianta você ficar ansioso, preocupado com as coisas que estão acontecendo, mas que você coloque diante de Deus tudo aquilo que está acontecendo, mas também com ação de graça, sendo grato a Deus. Em tudo o apóstolo Paulo ele vai dizer lá também no capítulo 11 que em todas as coisas ele aprendeu a estar contente. No versículo 11, daqui do mesmo Filipenses, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu aprendi a estar contente em todas as situações, para que a gente venha em tudo agradar a Deus e não murmurar, porque como a Nath já falou, a murmuração, ela nos faz com que a gente não alcance o nosso objetivo, e a gente fique como o povo de Israel, estagnado, dando voltas, sem conseguir avançar, sem conseguir crescer. E no acesso novo de Deus. É isso que o inimigo, nesses dias, ele tem lutado para que nós venhamos a perder a nossa gratidão, para que nós entremos nesse automático, né, de murmurar. Isso, e aí a gente começa a perder a nossa equidade, a gente começa a murmurar, a gente começa a falar mal do tempo, a gente se reúne com os amigos e já começa a falar da vida de alguém e a gente não foca naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. A gente não para contemplar aquilo que Deus tem operado. E quando a gente contempla, quando a gente começa a olhar para aquilo que Deus ele tem feito, as coisas começam a crescer, começam a aumentar, porque tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você olha, começa a crescer, começa a multiplicar. E é por isso que muitas pessoas elas estão extremamente ansiosas, elas estão depressivas, elas estão lutando, elas estão reclamando cada vez mais da situação que elas estão vivendo. Por quê? Porque é isso que ela foca, é isso que ela coloca a atenção dela. E a pessoa acha que vai sair do lugar reclamando, né? É uma coisa que não faz sentido, né? Porque se a gente quer mudar a nossa situação, então a gente precisa olhar para as coisas boas. Exatamente. Para aquilo que Deus está fazendo, né? E a gente tem tantos motivos para agradecer a Deus, né? E é tão difícil olhar, né, para as coisas boas que Deus tem feito, né? A gente sempre foca no problema, sempre foca naquilo que, de repente, deu errado hoje, né? Então, as coisas boas que já aconteceram na nossa vida, que estão acontecendo, a gente não consegue olhar. É muito difícil isso, mas a gente tá nesse propósito de trazer, né, essa visão para que a gente venha cada vez mais mudar essa situação, entende? Exatamente. Cada vez mais a gente venha mudar. E quando a gente muda isso, quando a gente começa sempre a olhar para o lado positivo da situação, a gente vai ficando um automático também. A gente vai ficando habituado Vira um hábito também, né? a olhar para as coisas boas.
né? Porque toda situação ela tem um lado positivo, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele disse, olha, eu aprendi a estar contente em todas as situações, porque o apóstolo Paulo também vai dizer que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se é todas as coisas, então as coisas ruins, ela tem um lado positivo. Amém. Então, né, como a gente falou, a gente precisa, então, optar pelo contentamento, né? E, pois o contentamento, como a gente disse lá no início, ele abre portas. Então, o contentamento, ele nos dá muitas oportunidades. Então, né, ser grato é um exercício espiritual. É uma escolha, né, então, de reconhecer tudo o que Deus fez, que Ele está fazendo e ainda vai fazer. Então, vamos ler em Salmos 103. Também, se tu quiser anotar, né, tudo isso aqui é tão importante que a gente está falando. E eu amo anotar, tá tudo anotado aqui, que é importante nós termos, né, esse contato sempre com o que a gente escreve, porque a gente aprende mais também, fixa mais na nossa mente. Então, Salmo 103. Quer ler? Até o 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém. Então ali ele inicia, né, Salmo de Davi, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, né, ser grato é ver o cuidado de Deus, mesmo então em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, né? Então, quando a gente decide ser grato ao Senhor, o peso da murmuração, então, deixa de existir. Então, a gratidão, ela nos aproxima do coração do Pai. A gratidão, ela nos aproxima do coração de Deus. Então, algo importante, né? Você precisa ser grato a todas as coisas, né? No momento de dificuldade que tu tá passando, a gente não sabe o que tu tá passando, mas é importante nós sermos gratos e olhar para aquelas coisas que o Senhor tá fazendo, né? Então, não apenas olhar para o problema. Então, e ser grato também não significa ignorar os problemas, os desafios, ou fingir às vezes que, tá tudo bem, mas tu tá com um problema. Mas é reconhecer que Deus, então, ele é soberano e está presente, né, em cada detalhe da nossa história. É interessante, né, esse ponto que tu falou, né, de não ignorar o problema, né? De Sim. não ignorar a situação. A gente não tá falando, né, pra te ignorar. A gente, uma vez que a gente entregou a nossa vida para Cristo, a gente arrumou um problema, né? Porque a gente, quando entrega a vida para o Senhor Jesus, ele vai na sua palavra nos ensinar que aquele que quiser vir após mim, ele negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando tu entrega a tua vida para o Senhor, tu arrumou uma cruz para te carregar. A gente arrumou uma cruz para carregar. Que cruz é essa? Essa cruz é a negação da nossa vontade. É a negação da nossa vontade. Então, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós vamos ter situações difíceis na nossa vida. Sim. E é aí que nós temos que ver que o Senhor, o propósito de nós entregar nossa vida para Ele é porque nós confiamos nele e nós entendemos que Ele tem o melhor para nós. Então, quando Ele começa então a nos conduzir para esta vida abundante, às vezes o caminho para chegar, ele é um caminho que precisa de poda, que precisa de ele nos conduzir por caminhos que às vezes nós não queremos, situações que nós não queremos, mas quando nós olhamos com um olhar de gratidão, nós vamos ver que ele está cuidando de nós. Sim. Então nós confiamos e nós passamos por aquela situação difícil
louvando ao Senhor, com gratidão, com coração grato. E o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina isso no Getsemane. A situação do Getsemane é algo que o próprio Senhor Jesus, ele precisa negar a sua vontade ali. Ele entende a dificuldade, ele entende a dor. E ele não queria estar passando por aquilo, né? Ele não Até mesmo queria. ele falou, ele disse, né? Mas ele entende que aquele projeto era um projeto preparado por Deus. Sim. Aquele projeto era algo de Deus. E ele sempre disse na sua trajetória que o alimento dele, a satisfação dele, era agradar a Deus, era fazer a vontade de Deus. Então ele entende que, por mais que seja difícil, ele precisava passar por aquilo ali porque era o projeto de Deus. E Deus, ele sempre tem o melhor. Sim. Então ele vai e ele diz, olha, seja feita a tua vontade. Então é que nós possamos verdadeiramente compreender que se nós de fato confiamos nele, nós vamos ser gratos em todas as situações, porque ele está cuidando de nós. Amém. Porque o Senhor, ele disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas ele falou que era para nós termos bom ânimo, né? Então a gente precisa confiar que ele está conosco em todos os momentos. E então, né, liberte-se da murmuração, porque a murmuração ela nos afasta de Deus. Então a gente precisa trocar as reclamações por louvor. Quando a gente adora o Senhor, né, é tão importante nós, quando levantarmos, já colocar um louvor, né, em rendição ao Senhor, em adoração ao Senhor. É tão importante acordarmos e adorar o Senhor. Então isso já ativa o nosso espírito, né, e nos faz já pensar, não, vou ser grata ao Senhor, porque o louvor, ele ativa muitas coisas em nós, no nosso cérebro também. Então é importante a gente trocar a reclamação por louvor. Então a gente precisa treinar nossa alma a reconhecer a bondade de Deus. Então, como a gente leu ali em Salmo 103, 2, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, Davi falou. Só essa passagem, essa fala que tu falou agora aqui sobre treinar a nossa alma, né? Treinar a nossa alma. Então o apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu aprendi a estar contente. Então isso é um treinamento, é um aprendizado, Exatamente. né? Quando a gente começa a praticar, a gente aprende. E aí vira um hábito, né? Então isso é algo que se aprende, não é algo que a gente que que acontece da noite pro dia, não é. Amanhã eu já vou estar grato. Não, a gente precisa treinar nossa alma, né? Praticar todos os dias. Até que ela seja grato, esteja no automático já, né? Quando vir aqueles pensamentos de murmuração, a nossa alma ela já vai gritar na frente, né? Ela já vai achar um motivo para agradecer, né? Amém. Então, né, a gente precisa aprender a viver contente. Então, o contentamento é uma escolha de confiar que Deus está no controle. E mesmo quando nós, então, enfrentamos adversidades, problemas, dificuldades, a gente precisa declarar todos os dias, né? Como o Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo eu passando por um problema, por uma dificuldade, mesmo as coisas de repente não estão dando certo nesse momento, mas aí tu fala pro Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu confio em ti, Senhor, e crê, né, que a situação irá mudar. Então, tudo isso é as nossas atitudes, né, para as coisas mudarem muitas vezes na nossa vida, na nossa casa, a gente precisa então treinar nossa alma, né, como a gente falou, a ser contente ao Senhor e ser agradecido a Deus. Então a gente precisa passar também isso para nossa casa, passar para nossa família, né? Precisamos ensinar a nossa família a importância da gratidão e do contentamento. Então ensinar para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, a importância de nós sermos gratos ao Senhor. Então, né, que o nosso lar ele seja um exemplo de como ser grato ao Senhor. É isso aí, o contentamento, a gratidão, em todas as situações, né? Às vezes, nas situações difíceis,
a gente tem mais dificuldade de ser grato. Né? Mas às vezes nas boas situações nossas que nos acontecem, a gente também esquece de ser grato nas coisas boas. Então a gente tem que cultivar a gratidão em todas as situações. Sim. E nas situações difíceis, por que a gente tem que ser grato nas situações difíceis? É porque se isso nos aconteceu, é porque Deus, ele está nos preparando para algo maior. Amém. Deus, ele está nos preparando para algo maior. Então, quando Deus ele quer te levar para algo maior, tu vai ter que passar por um treinamento, tu vai ter que passar por um revestimento, um fortalecimento. É isso. Então, as situações difíceis, elas vêm para nos fortalecer, para nos tornar mais forte, para acessar novos desafios. Então, isso é crescimento. O Senhor, ele sempre vai nos conduzir a novos desafios. Quando a gente entrega a vida para ele, te prepara. Porque situações difíceis virão, mas em cada uma delas, nós seremos mais que vencedores. Amém? Amém. E é tão importante nós passarmos por desafios, né? Por dificuldades, porque a gente se torna mais forte. E a gente também tá mais forte para passar para outras pessoas. Então a gente se torna uma referência, um exemplo. E o que a gente passou, a gente passa para outra pessoa. E muitas vezes ela tá passando pelo mesmo problema, né? E tu consegue ajudar aquela pessoa. Então, quão importante é, né? Eu também vou deixar ali o meu devocional que eu fiz, que é de 6 dias. E eu falo sobre contentamento. Então, é muito importante, né? Nós lermos sobre, para que a nossa alma, né, fixe e a cada dia mais aprenda a estar contente. Então, vou deixar disponibilizado para vocês o meu devocional que se chama Contentamento. Então, que Deus abençoe a cada um, que você possa, então, né, declarar cada dia mais a bondade do Senhor e ver a mão do Senhor em todas as coisas, né, porque o Senhor, ele é bom. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.